gente vai bater papo, esclarecer as nossas dúvidas sobre um assunto que eu acredito que você também tenha perguntas, porque a gente vê às vezes alguma matéria, alguma reportagem falando, olha, não faça esse exame, ou se você fizer esse exame ele pode dar falso positivo, falso negativo. A gente quer saber sobre o diagnóstico, afinal, de Covid-19. Então eu estou recebendo aqui para começar essa explicação para nós, introduzir esse assunto sobre os principais exames que podem ser feitos, a Tatiene Delmondes, que é biomédica e vai falar com a gente sobre esses exames para diagnóstico de Covid-19. Tudo bem, Tatiene? Tudo Boa tarde. bem, boa tarde. Prazer te receber aqui, viu? Obrigada, prazer é todo meu. Tatiene, eu acho que a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é o que aconteceu nos últimos tempos, porque era uma doença inesperada, a gente não imaginava que fosse acontecer dessa maneira. A gente viu, inclusive, no começo, aqui no Brasil e até mesmo em outros países, a demora para diagnóstico, até para se escolher o exame, como que a gente vai fazer o diagnóstico dessa doença ou não. Queria que você falasse desse comecinho há alguns meses, como que você percebeu isso, por favor? Então, foi uma doença muito nova e que a gente não estava preparado, né, para a chegada dela. Só que eu acho que todo mundo foi se adaptando muito rápido com ela e, se Deus quiser, a gente vai ter o descimento da curva e a gente vai vencer mais essa. Amém, tenho certeza disso também. Vamos começar sobre os tipos de exame. Eu tenho aqui o nome dos principais exames que são feitos. Um deles é metodologia RT-PCR. O que é esse exame, Tatiene? Sim, então, basicamente existem dois tipos para o diagnóstico do Covid. O RT-PCR, ele busca encontrar a carga genética do vírus no organismo. Então, a partir do momento que você está com sintomas, do segundo ao 10º dia, o importante é você fazer o RT-PCR, porque ele vai encontrar a carga viral do vírus no seu organismo. Depois do 11º dia, ele já não é eficaz, pela sensibilidade do teste. A carga viral não vai estar tão alta no seu organismo. Então, você vai fazer esse exame e ele não vai encontrar. Você pode estar doente e aí vai dar o falso negativo. Tá, vou querer daqui a pouco que você destrinche um pouquinho deles para nós, mas só para a gente poder falar, tem dois tipos de sorologia também, né? Explica pra gente, quais são? Eu vou dar um exemplo que vai ficar bem claro. Por favor. A sorologia, a IgM e a IgG. Vamos supor que você está em um combate. Quando o vírus entra no seu organismo, o seu organismo começa esse combate. E aí o anticorpo, IgM, vai ser o primeiro que vai aparecer, porque ele está combatendo aquele vírus que está no seu organismo. Com o passar dos dias que ele continua ali, só que começa a aparecer o anticorpo IgG. O anticorpo IgG ele é um anticorpo de memória. Então, ele mesmo depois que você se curar da doença, o anticorpo IgG ele vai estar presente no seu organismo porque é um anticorpo de memória. Ele tem a memória que aquele vírus teve no seu organismo. A gente hoje não pode falar, se eu tenho IgG eu estou imune. Não, a gente não pode falar imune ainda, porque tudo é muito recente. Mas você tem a memória. E a sorologia total? A sorologia total, ela é a mesma coisa da sorologia, só que o que acontece? Quando você faz a sorologia total, ela não vai especificar para você se você tem um anticorpo IgM, que você está nesse combate, ou se você tem um anticorpo IgG, que é um anticorpo de memória. Ela libera não detectado e detectado. Aí você pergunta assim, qual o caso que eu vou usar? Se você teve os sintomas o mês passado, qual que é o exame ideal para você fazer? Você pode fazer a sorologia total, porque ela vai dar detectado. Só que como você está sem os sintomas, você sabe que é o IgG, é um anticorpo de memória que você teve. Agora, doutora, eu fico com a dúvida que eu acho que muitas pessoas ficam. Quando a gente fala de coronavírus, a gente sabe que coronavírus já existia há tanto tempo. E aí a gente fala especificamente do Covid-19. Quando a gente fala a respeito desses exames que vão diagnosticar o anticorpo, esse anticorpo pode aparecer e reagir no nosso corpo tentando combater outro tipo de coronavírus ou outro tipo de doença? Como ter certeza? Como é que isso funciona? Então, aí que entra a sensibilidade do teste, né? Porque a sensibilidade do teste, hoje a gente trabalha com testes específicos, né? Que vai achar, só que pode ser que você gerou um anticorpo, o teste rápido. A gente fala que a sensibilidade dele não é tão boa, porque ele pode reagir com o anticorpo que você criou do outro vírus da família do corona. E aí ele não é específico, entendeu? Ele não é específico pro SARS-CoV-2.
A gente falou aqui o nome dos exames, mas agora vamos para a prática que eu quero entender. Aquele exame que está vendendo agora lá nas farmácias, que é um exame um pouco mais barato. Sim. Tem um que você faz um testezinho, parece que sai no sangue, que é semelhante ao que uma pessoa faz para medir glicemia, por exemplo. Sim, rapidinho já sai ali o seu resultado. Esse exame pode dar o resultado errado? É suficiente fazer esse exame? Explica pra gente. Doutora. Então, o que acontece nesse exame é a sensibilidade dele, o quanto sensível ele é para achar esse anticorpo. A sorologia, quando você faz, ela tem mais sensibilidade. Não é que o exame teste rápido é ruim, só que a sensibilidade dele, você pode estar com uma doença, você ir lá fazer e dar negativo. Como você pode ir lá fazer a sorologia, que é mais sensível. Então, a sensibilidade dele que é o que é baixa, né? É baixa. Ele pode reagir, o anticorpo dele não é específico. Então, o certo é você fazer a sorologia. É bom frisar o quê? Você está com sintomas, eu estou com sintomas. Do segundo ao 10º dia, o interessante é você fazer o RT-PCR. Então, acho que é isso que é o X que a gente tem que entender, então. Estou com sintomas. E agora saiu, a gente quer até falar sobre esse assunto aqui no programa, saiu uma nova portaria e os convênios vão ser obrigados a fazerem o exame, porque antes alguns convênios estavam se recusando a fazer principalmente esse que é até mais caro, né? O PCR. Que é o PCR. Então agora os convênios são obrigados, as operadoras são obrigadas a fazerem quando a pessoa está em determinado prazo, está com determinado sintoma, porque aí, como a doutora está explicando aqui para nós, tem indicação de exame dependendo do momento em que eu estou, né? Sim, é isso que as pessoas se perdem bastante, né? As pessoas se perdem de uma forma mais assim, eu estou sentindo sintomas do segundo dia ao 10º dia, o interessante é você fazer o RT-PCR. Por quê? Esse exame ele vai encontrar a carga viral do vírus, ele encontra essa carga e ele amplifica. Então, ele vai dizer se você está ou não com a doença. Depois do 10º dia, o importante é você fazer a sorologia, porque essa sorologia ela vai indicar se você está criando anticorpos, se você está lutando contra esse vírus no seu corpo. Aí é interessante você fazer a sorologia. Eu senti os sintomas o mês passado. Só que na época eu não fiz os exames mas fica uma pulga atrás da orelha. Quero saber se eu tive ou se eu não tive. Isso, agora eu tô com a dúvida. O importante é fazer a sorologia, porque aí ela vai indicar se é o IgM ou o IgG, você tem uma memória, até a sorologia total. Porque você não tá os sintomas, se deu detectado, você sabe que seu anticorpo lá é o IgG, é um anticorpo de memória. Lembrando que você não vai estar imune, mas você tem um anticorpo de memória, o IgG. Doutora, acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque ainda há um questionamento muito grande sobre a imunidade. E eu acho que o nosso principal problema é a informação errada, a desinformação ou fake news, porque a gente tem as três coisas. Tem gente que inventa de verdade para viralizar alguma coisa e é mentira, é fake news. Tem gente que informa errado, tem gente que está desinformada. Eu acho que a minha primeira pergunta dentro disso que eu falo agora é entender, doutora, na sua opinião, quem é que tem que fazer esse teste? Porque eu não sei se tive, se não tive, estou aqui vivendo normalmente, mas aí eu vejo assim, ó, na farmácia, fazemos teste rápido e dá uma vontade de correr e fazer esse teste, mas eu fico pensando, pra que eu quero fazer esse teste? A gente deve ou não fazer esses testes, doutora? Eu acho, na sua opinião? Na minha opinião, teste rápido de farmácia eu não indico pra ninguém. Mas agora, a sorologia total e a sorologia IgG e IgM, ela está sendo muito indicada nas empresas. Como agora está voltando os funcionários, as empresas elas estão contratando esse serviço e estão fazendo em todos, para saber qual funcionário teve, qual funcionário não teve. E se você teve contato com alguém que teve Covid, ela testou positivo e você ficou com aquela pulga atrás da orelha, é importante você fazer a sorologia. Porque também, se você tem essa dúvida, pacientes assintomáticos. Tem paciente que não teve sintomas nenhum. E ela faz a sorologia e aí dá positivo para o IgG. Quer dizer que ela teve a doença, se curou e não nem ficou sabendo. E nem ficou sabendo. Agora, o que a gente faz com essa informação? Vamos imaginar, boa parte de nós somos assintomáticos. Então, vamos imaginar que a gente teve a doença, assintomático, chegou na empresa, fez o exame, descobriu que teve mesmo. Aí, o que eu pensaria? Ótimo, eu já tive a doença, estou imune, posso ver a minha família, posso ver meus avós, posso ver minha mãe, mas não necessariamente estou imune. A gente não tem certeza absoluta disso ainda, né, doutora? Não, porque a sociedade, ela tem uma ansiedade para saber. Ai, quando que vai estar imune? Quando que a vida vai voltar ao normal? Só que tudo isso, ela leva tempo.
A gente precisa do tempo para saber. Não é igual a catapora. Eu tive uma vez, eu criei imunidade e não vou ter nunca mais. Não, a gente teve tempo para estudar a catapora. Que também não se soube de uma hora para outra que nunca mais Sim, teve a o gente ia tempo. ter, né? Quanto tempo isso levou? Quanto tempo de estudo teve? E a doença, o corona, ele é muito recente. Ele começou em dezembro. Então, a gente precisa do tempo. Daqui 3 anos, a gente pode falar. Daqui 5 anos, pode falar. É os estudos, né? É uma doença muito nova, então a gente não consegue falar isso. Não dá pra ter, né, doutora? Não. Sem contar, Nada. Ontem a gente estava falando sobre outro assunto, mas eu falei sobre isso. Vamos supor que constate que, de fato, você teve a doença e ficou imune. Isso não quer dizer que, por exemplo, eu toquei em algum lugar que tinha o vírus, vou pensar no aço, que a gente sabe que a superfície fica bastante tempo no alumínio, por exemplo, eu tô aqui com o meu anel, cheguei em casa, eu tô imune, mas aí meu filho pega o meu anel e põe na boca, por exemplo. É um risco também, mesmo que eu tivesse a certeza de que eu estou imune, o que eu toco, a minha roupa, o brinco que eu uso, tudo isso pode, de alguma maneira, ser meio de contágio, não é, doutora? Pode. O vírus, ele sobrevive na superfície até de 3 horas a 3 dias. Então, a gente tem que estar sempre higienizando, sempre tomando esse cuidado, porque a gente não sabe, né, tudo. E é igual eu posso testar e ter o IgG. E aí eu começo a achar que, nossa, eu consegui. Vida normal, tô maravilhosa, olha, não começa, manifestei nada, sou sucesso. E começa a visitar os idosos, e começa a fazer tudo, só que eu tô transmitindo. Porque também, além da gente não saber se vai ficar de fato imune ou não, isso ainda não é uma certeza absoluta, ainda tem a questão de poder continuar transmitindo dessa maneira que eu falei, né? O paciente assintomático, ele pode estar com vírus e ele não tá tendo os cuidados e tá passando para outras pessoas e tá contaminando. Aliás, doutora, a gente já tem certeza absoluta de qual período em que eu transfiro, em que eu posso passar essa doença para alguém? Então, como é tudo muito recente, do 2º até o 14º dia você está transmitindo. Sendo que eu posso estar sem sintoma nenhum e não saber que eu estou transmitindo, né? Isso. Que eu acho que essa é a principal questão e o principal cuidado que a gente tem que ter. Doutora, quando a gente pensa em pessoas que vão necessariamente ter que fazer uma cirurgia, eu vi mãezinhas que estavam prestes a ter o bebê, tendo a orientação de alguns hospitais de fazerem o teste para ter certeza que não tiveram, ou melhor até, que não estão com a doença. Alguns hospitais estão tomando essa medida, ela é importante, na sua opinião? Eu acho que é muito importante essa testagem em massa, até para dados epidemiológicos. Como que vamos saber quantas pessoas, né? Quantas pessoas adoeceram, quantas pessoas venceram a doença, quantas pessoas tiveram a doença e nem sabem. Então, essa testagem em massa eu acho muito, muito importante nas empresas, nos hospitais, para fazer cirurgia. Eu acho que todo mundo deveria testar, para a gente ter esse dado. Até estudos, né, doutora? Sim, para a gente ter esse dado epidemiológico. Como eu falei, tudo é muito novo, então tudo é muito bom para a gente estudar, né? Para a gente ter esse dado. Doutora, a gente já sabe, a gente já consegue detectar alguma alteração da diferença desse vírus? Por que algumas pessoas ficam tão mal? E daí a gente pode falar dos grupos de risco, mas eu vi pessoas jovens e fortes que precisaram ser internadas, que ficaram com dificuldade na respiração e a gente ouve casos de idosos que tiveram, eles ficaram bem, os filhos foram internados, apesar de não ser assim de um modo geral, a gente sabe que o grupo de risco obviamente tem mais problemas com a doença, mas o inverso também acontece. A gente já sabe se tem mutações, se é o mesmo vírus, mas com alguma alteração, a gente ainda não tem certeza de nada. A gente ainda não tem certeza de nada. Então, tudo isso é avaliado, né? Tudo isso está avaliado. Por que aquela pessoa jovem é esportista, ela ficou tão mal e aquele idoso que era do grupo de risco não ficou? A gente não sabe. São dados que está sendo colhido e está sendo estudado, né? Como eu falei, daqui uns 3 anos a gente vai ter essas respostas, mas tudo depende do estudo agora. Doutora, esses estudos são fundamentais para a vacina? Porque dados bem otimistas dizem que é no mínimo 1 ano para que uma vacina possa ser feita. Os bem otimistas. Mas existem dados que apontam que se não houver muito estudo, fica mais difícil ainda produzir uma vacina. Como você vê essa questão? Então, tudo é baseado no estudo clínico, né? Eles vão avaliar e para um estudo clínico ser bom bastante, ele dura no mínimo 1 ano. Porque eles vão separar os grupos, vai ver onde foi eficaz, onde não foi eficaz, qual grupo que reagiu, qual grupo que não reagiu, aquele medicamento fez efeito até qual parte. Então é uma coisa que no mínimo eles correndo eles conseguem, mas é uma coisa que demanda de muito, é a gente se acostumar com o novo normal, né?
E tomar aguardar, todos os cuidados e tomar possíveis. todos os cuidados. A gente não pode parar de viver, por um lado, e por outro lado, a gente não pode deixar de se cuidar, né? Sim. Doutora, eu vou para o intervalo e na volta eu quero saber desses exames que você explicou para nós. A gente ouve muito falar do tal do exame que usa o cotonete, se é incômodo, se não é incômodo. Você me explica sobre isso daqui a pouco? Sim. Vou para o intervalo e já volto, não sai daí. O nosso programa está de volta. A gente está falando hoje sobre os testes para diagnóstico de Covid-19. Se você tem alguma pergunta, pode ligar para a 0 operadora 11 3337 5886 ou fazer sua pergunta através das nossas redes sociais. Eu estou recebendo aqui a Tatiane Delmondes, que é biomédica, está conversando com a gente sobre esse assunto. Deixa eu voltar a conversar com a doutora. Doutora, o que é essa história do cotonete? Explica para nós. É o exame do RT-PCR. Como que ele é feito? Ele é feito por um cotonete. Todo mundo fala um cotonete grande, né? Uhum. E ele é inserido no seu nariz, até lá no fundo, para pegar a nasofaringe. Depois você abre a boca e é coletado o material da garganta, a orofaringe, que é onde o vírus vai estar depositado. Esse exame vai para o laboratório e lá é feita a amplificação do DNA. Se encontrou o material genético do vírus, eles vão amplificar e vai dar detectado. É muito incômodo esse exame, doutora? Algumas pessoas disseram que incomoda muito. O que você percebe? Eu acho que incomoda, Imagina. porque é feito lá no fundo, né? Eles têm que coletar o material. O cotonete é muito grande, é o suave. Agora, quando a gente fala de sorologia, o exame É pelo de sangue venoso, é igual tirar sangue. Chegou aqui uma pergunta para nós, do Carlos de Vitória, no Espírito Santo. Obrigada pela participação, Carlos. Um abraço a todos de Vitória e Espírito Santo. Ele diz, um amigo meu estava com sintomas do Covid e foi fazer o exame rápido do furo do dedo. Porém, saiu como negativo. Não satisfeito, ele foi atrás de um segundo teste e pagou para fazer em um laboratório no mesmo dia. E uma semana depois saiu o resultado positivo. E isso é normal? Esse teste rápido é confiável e seguro? É aquilo que você estava falando, né? É a sensibilidade do teste. A sensibilidade do teste rápido, ele é pouco. Então, a chance do teste, quanto sensível é esse teste para achar o anticorpo? Quanto sensível? Então, ele é baixa a sensibilidade dele. Então, o confiável é você fazer no laboratório, porque a sensibilidade é maior. Outra coisa, doutora, que eu queria saber é a respeito do tempo que esse vírus pode ficar no corpo. Eu vi pessoas falarem que estavam assintomáticas, fizeram teste, deu como ativo, daí depois de um mês fizeram teste, continua ativo. Os organismos podem responder de maneira tão diferente assim, doutora? Pode. Para você fazer o RT-PCR, que vai encontrar a carga viral do vírus, é até 10 dias. Depois do 11º dia, a carga viral do vírus abaixa no seu organismo, então você não vai encontrar. Só que o tempo que o seu corpo está criando anticorpos contra o vírus pode ser maior. Então você pode fazer e ainda encontrar o anticorpo IgM depois de mais dias, 20 dias. Não necessariamente você está transmitindo ainda, né? Não necessariamente você está, até o 14º dia. Outra pergunta que chegou pra gente, ela é Expedita, de Verdejante, em Pernambuco. Obrigada pela participação, Expedita. Eu e minha família estamos de quarentena, cuidando bastante e só saindo em caso de necessidade e de máscara. Porém, há umas semanas estou com uma alergia e tossindo muito. Começou depois de sentir um cheiro de cigarro. Eu devo fazer o teste ou não? Acho que essa é uma pergunta importante para a doutora nos orientar a quem deve fazer o teste. De novo, aquilo que a gente já conversou um pouquinho. É importante ela ter instrução de um médico para saber se deve ou não fazer esse teste, doutora? Então, o importante é igual ela relatou, ela está sentindo os sintomas. Então, o indicado para ela seria fazer o RT-PCR, porque ela está sentindo esses sintomas. Porque a pessoa pode pagar por conta para fazer esse exame também, né, ela doutora? pode pagar por se conta. Se ela ficou, como a gente falou, com a pulga atrás da orelha, Sim. Ou se ela vai ficar aí nessa briga, às vezes, com o convênio. E o convênio não quer fazer, então provavelmente vai precisar de uma intervenção judicial, ainda mais que essa portaria é nova e tal. De repente, vale a pena ela fazer, depois ela pede o reembolso, por exemplo, né? Como agora isso deve acontecer. Ela pode fazer particular. Em um laboratório, ela indo lá... eu acredito que tem uma triagem, vão perguntar e vão indicar. Não é qualquer melhor. Por qualquer motivo, Sim, né? Vai ter uma triagem. O Edilson, de Natal, Rio Grande do Norte, obrigada pela participação, Edilson. Tive Covid-19 no começo de maio, porém, graças a Deus, me curei. E minha mulher é a única pessoa com quem tive contato. Ela só teve falta de apetite e falta do gosto da comida. E até agora não teve mais nada. Isso é normal? Existe uma imunidade para este vírus? A gente já falou um pouquinho, mas só vou pedir para a doutora retomar. Não existe imunidade, não podemos falar em imunidade, né? Existe que eles criaram aquele anticorpo de memória. Ele tem um anticorpo de memória, ele tem o IgG.
Se ele fizer o exame de sorologia, com certeza vai dar o IgG, só que não quer dizer que ele está imune. Então, é uma possibilidade que esteja imune? É. É 100% de certeza? Não. Então, não dá pra gente falar em imunidade ainda, né, Não doutora? podemos falar. A Ana Carolina de São Paulo diz que teve Covid e ficou 36 dias internada. Gostaria de saber se esse vírus deixa alguma sequela. Isso também não é certeza absoluta ainda, né? Não sabemos. Precisamos de tempo para ter um estudo sobre isso, né? Não podemos falar nada. A princípio... A princípio, não, mas vamos Doutora, saber. foi um prazer te receber aqui, viu? Muito Obrigada obrigada pelos esclarecimentos. Vou deixar o telefone 0 operadora 11 2222 1130 e o site www.transduson.com.br, passando aí para vocês. Obrigada, doutora, e uma ótima tarde. Tchau.